Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nossa aula de hoje será a nossa aula de história, tá certo, gente? Eu quero combinar uma coisa com vocês, ó, presta atenção. Durante toda a semana estamos dando revisões, não é isso? Olha só, tia Ana, para a turma que estava presencial, tia Ana já conseguiu dar para eles os povos indígenas brasileiros e a herança indígena. E para a turma de casa, tia Ana ia concluir durante toda a semana, só que estamos na semana dos jogos, então resolvemos fazer revisão. Então o que é que tia Ana vai fazer? Tia Ana vai dar a aula de hoje, que será os povos indígenas brasileiros e a herança indígena. Eu vou dar porque eu preciso dar o assunto, porque estará na atividade de História Avaliativa 3, tá bom? A turma que está presencial, elas já tiveram o assunto, mas mesmo assim, tia, eu já assisti essa aula, eu não quero assistir de novo. Não pode, por quê? Porque assim que eu terminar de dar o assunto, eu vou fazer em cima uma revisão. Então, assistam a aula, quem já está com seu livro, porque tem criança que está presencial, mas está com o livro desatualizado, com algumas atividades do assunto que eu vou dar hoje incompleto. Então já aproveita para deixar o livro completinho, tá bom? E a turma de casa vai ver o assunto hoje, já em seguida a revisão. Posso contar com vocês? Então a aula é só para os que estão só online? Não, a aula é para todos. Por quê? Quem já fez o assunto, assim que eu terminar, vai ter que fazer a revisão, tá bom? Porque é geral, certo? Ok, combinado. Então vamos começar com o assunto. Então peguem o livro de vocês, é um assunto bem fácil, bem tranquilo. Então vocês irão pegar o livro de história, irão colocar classe. Não vai ter, aproveitando, tia vai botar tudo para classe, porque vocês sabem que tia Ana gosta de fazer classe e casa. Na próxima aula, tia Ana gosta de corrigir para todo mundo deixar o livro bem certinho. Como estamos na semana de revisão, então a gente já faz tudo classe. A gente não está deixando tarefa de casa, porque está deixando espaços para vocês estudarem, tá bom? Então vocês já vão colocar aí classe 81, então ó, 21/9/2021, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e a Ana é muita página, mas é um assunto tão gostoso de se trabalhar que vocês vão gostar tanto, nem vão se dar conta que foi muitas páginas. Aí depois que a tia Ana faz só uns 4 quesitinhos para não ficar uma aula muito comprida, tá bom? Muito longa e vocês se cansam, tá certo? Então coloquem aí, turminha, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 com uma atividade de classe. Tia, eu estou presencial, mas eu ainda não fiz. Provavelmente você faltou, então já deixa o livro bem atualizado, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês escreverem e tia Ana iniciar junto com vocês. Pronto, meus amores, copiaram? Então vamos, eu vou pedir que vocês acompanhem tia Ana na leitura, tá bom? Vamos lá. Os povos indígenas brasileiros, eu amo esse assunto. Diz assim: o Brasil originalmente é dos indígenas. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existia aproximadamente entre 4 e 5 milhões de nativos. Então, os portugueses, disseram que descobriram o Brasil, mas na verdade, quando eles chegaram aqui, já existiam os indígenas, esse povo tão lindo, que também deu origem à nossa raça. Então a gente sabe, meus amores, que o Brasil, ele não foi formado apenas de um povo, não, foram de 3 povos. Quem sabe me dizer o início mesmo
da formação do povo brasileiro? Foi dos negros, dos índios e dos portugueses. Então a gente tem um respeito muito grande pelos índios. Na prática, isso quer dizer que antes da chegada dos portugueses no nosso território, já existiam os povos com a sua organização social, suas crenças e seus costumes. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, estabeleceram o primeiro contato com os indígenas. Os dois povos se estranharam muito, pois suas culturas eram muito diferentes. Então, imagine, gente, Portugal chegando aqui tudo vestido, de calçados, comendo com talheres. Os índios eram totalmente o contrário. Os índios nus, os índios descalços, eles comiam com as mãos. Então teve aquele choque de cultura, né? Para os portugueses foi muito difícil, assim como para os índios foi muito difícil não entender a cultura do outro. Foi bem complicado. Vamos continuar. Atualmente só sabemos algo sobre os indígenas que habitavam o Brasil antes de 1500, devido a uma carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram, além de escritos feitos pelos jesuítas posteriormente. Gente, quando os portugueses chegaram aqui, veio um escrivão, onde ele registrava tudo que ele via, né, a cultura dos índios. Então, a gente sabe que os índios hoje, eles muito se modificaram, né? Vivem na cidade, usam a tecnologia, mas a gente conhece a cultura dos índios bem do início por causa de Pero Vaz de Caminha, que foi um escrivão. Ele registrava, naquela época não tinha telefone, não tinha máquina fotográfica, então a forma de registrar era lá, escrevendo. Então, essa profissão era conhecida como escrivão. Depois de Pero Vaz de Caminha, vieram outros, os jesuítas, certo? Que registrava tudo. Então, hoje a gente conhece bem a cultura dos indígenas bem no início, por causa dos escrivãos. Pero Vaz de Caminha foi o primeiro e depois vieram os jesuítas, certo? As cerimônias são rituais de importância para os indígenas que, em dia de comemoração, pintam o corpo com a tinta encontrada na natureza, mais especificamente extraída da semente da planta urucum. Então, não sei se vocês já viram rituais, né, dos índios belíssimos, que eles pintam o corpo. Isso aí é uma cerimônia, é um ritual de cerimônia que eles fazem. E não é tinta que ele compra lá no mercado, não. Ele é retirado de uma planta chamada urucum, onde eles vão e retiram a tinta vermelha e deixam o corpo deles, né? Eles deixam lindo na pintura. Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também têm seus líderes, que são o pajé e o cacique. Gente, é importante vocês entenderem isso. Como todo grupo ele tem aquele líder, lá nos indígenas não é diferente. Então existem dois. O pajé e o cacique. Cada um são importantes e tem a sua função. O pajé, ele é aquele homem que faz os rituais, ele é aquele homem que conhece das ervas medicinais, é como se fosse um médico. Então, tudo que acontece, doença, dos rituais que irá acontecer na tribo, o pajé, ele realiza. O cacique já é aquele guerreiro, aquele homem que está ali para organizar a tribo, para proteger aquele caçador. Então, o cacique é como se fosse um guerreiro, é o guerreiro da tribo, certo? Todos vivem juntos em aldeias compostas por habitações rústicas chamadas, todo mundo sabe que o nome das casas dos índios são as ocas. Várias aldeias em conjunto formam a tribo, isto é, pertencem à mesma etnia. Certo, meus amores? Então, se eu perguntar na atividade avaliativa 3, isso é chamado nome da casa dos índios? Óbvio. Certo? Ok. E agora eu irei responder junto com vocês o que Tiana acabou de falar.
para depois a gente entrar na herança indígena, que a gente carrega muito a herança indígena. Então, vocês irão colocar no primeiro, na página Tiana 82, certo? Que diz assim: você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica a imposição dos portugueses logo quando chegaram à colônia? Por quê? Vocês acham que o índio foi tranquilo em os portugueses chegarem e querer mudar a cultura dele? Claro que não, houve guerras, houve mortes, porque os índios não aceitaram, né? Os portugueses queriam escravizar os índios e os índios não permitiram, então houve muita luta. Então a gente pode colocar assim: os indígenas não aceitaram as imposições dos portugueses. Os indígenas não aceitaram as imposições dos portugueses em relação à sua cultura. Em relação Então eu coloquei assim, vocês também podem colocar de outra forma. Eu coloquei: os indígenas não aceitaram as imposições dos portugueses em relação à cultura indígena, certo? Então vamos, para não repetir, os índios, para não repetir indígenas duas vezes, a gente pode colocar aqui: os índios não aceitaram as imposições dos portugueses em relação à cultura indígena. Então, eles não aceitaram, pelo contrário, eles lutaram para deixar viva, né, a sua cultura, a cultura indígena. Vamos para o 2, letra A, que diz assim: temos A, B, C e letrinha D. Vamos responder bem com atenção. Diz assim: leia as dicas e escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Qual foi a primeira nação ou cultura que chegou ao Brasil e estabeleceu contato com os primeiros habitantes? Vocês lembram? Veio uma nação para o Brasil e tiveram o primeiro contato com os índios. Que nação foi essa? Foi Portugal. Foi Portugal, certo? Foi a primeira nação. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Tiana já falou para vocês. Chegaram no ano de 1500. Não foi isso? Tia lá comentou no início. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? E aí, os indígenas ou índios, certo? Indígenas. E a letrinha B, tia D. Quem escreveu a carta sobre o Brasil ao rei de Portugal? Quem foi? Lembra que eu disse que não tinha foto, não tinha câmera de celular? Ele ia lá, ó, escrevia. Quem foi o escrivão? O escrivão Pero Vaz de Caminha. Gente, não esqueça, viu? Nome de pessoas a gente inicia com letra maiúscula. Então, o nome do escrivão foi Pero Vaz de Caminha. Não é Pedro, é Pero Vaz de Caminha. Então, respondam para a tia Ana seguir para o quesito. Na verdade, para a página 83
Letrinha E, tá bom? Então eu vou apagar aqui da parte de cima, tá? Para vocês colocar E, F, G e H. E, F, G e letrinha H, onde vamos continuar, tá certo? Eu já respondi a letrinha E, quando eu coloquei aqui. Quando diz assim, qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? Ele era o quê? Escrivão, exatamente. Escrivão, certo? Era a função de Pero Vaz de Caminha. Depois diz assim, além do escrivão Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu relatos sobre os indígenas? Vocês lembram que eu disse que depois de Pero Vaz de Caminha vieram os jesuítas. Eles vieram para catequizar os índios, não é? Então, ó, os jesuítas, certo? Primeiro foi Pero Vaz de Caminha, depois os jesuítas também registraram sobre a cultura indígena. Diz assim a G, o que era muito diferente entre os portugueses e indígenas? Vocês lembram que eu disse, quando eles chegaram, se chocaram, tanto os índios quanto os portugueses. O que era diferente? A cultura, e eles tiveram que aprender a entender uma cultura do outro. Na letra H diz assim, qual é o nome da moradia dos indígenas? E aí Tiana também já falou, Oca, certo? Façam pra gente seguir com o quesito 3, tá bom? Vou esperar vocês responderem com bastante atenção e a gente seguir para o quesito 3. Vamos lá, meus amores. Vou esperar um tempinho para vocês responderem com bastante atenção. Pronto, então eu vou apagar aqui do 2, A, B, C e D, certo? No quesito 3, bem tranquilo, tia. A gente só vai marcar um X na resposta certa, tá bom? E o 4 também. Deixa a tia já colocar aqui. Vamos lá, vamos responder. Diz assim. Marque apenas as alternativas que indicam os costumes dos povos indígenas dos tempos de contato com os europeus. Pintar os corpos. Sim. Usar armas de fogo. Viver em ocas. Sim. Fazer grandes navegações. Não. E o 4, Tiana, diz assim. Marque as alternativas corretas. Pajé é um sacerdote, era uma pessoa que participava dos rituais. Sim. O pajé é o escudo do cacique. Os indígenas pintavam o corpo com anilina. Não, tia, era com a planta, urucum. Os jesuítas escreveram um relato sobre os indígenas brasileiros. Lógico que sim. Então façam, meus amores, para a gente seguir para 84. Eu vou apagando aqui. E já vou colocar aqui a página 84. Quesito 5. Letra A, B, C e D. Certo? Vou apagar aqui também. Que diz assim. Complete a cruzadinha, né? O espaço com as informações abaixo. Tia vai colocar aí e você vai colocar na cruzadinha. Diz assim: várias aldeias indígenas em conjunto formam o que? A tribo. Você vai colocar cada letrinha no quadrinho. Planta cuja semente era utilizada pelos indígenas para pintar o corpo. Certo? Curandeiro da tribo.
alimenta a tribo cacique. Certo? Bem fácil, não foi? Vamos para o quesito 6. Letra A, B e C, que diz assim: alguns indígenas moram em casas chamadas ocas. As ocas reunidas formam a aldeia. E muitas famílias indígenas reunidas formam uma tribo. Certo, meus amores, viram? Estão conseguindo fácil, muito fácil. Vou esperar uns minutinhos para a gente seguir para o quesito 7 e o quesito 8. Bom? Vou deixar vocês vendo aí. Pronto. Tia vai apagar também rapidinho. Vamos para o quesito 7 e o quesito 8, que diz assim: pesquise e escreva o significado das palavras indígenas abaixo. Tacape quer dizer o que, tia Ana? Uma arma. E coca, enfeite. Ou adorno de penas. Se eu posso colocar outro significado, claro que pode. Oca significa oca, casa. E maracá, instrumento, musical, certo? E o 8 diz assim: pense e escreva abaixo quais são as formas de diversão que uma criança indígena que mora em aldeia pode ter. Imagine que uma criança que vive na natureza, que tem a natureza como seu lar, que ela pode brincar de quê, Diana? Ela pode, eu vou colocar alguns exemplos, você pode colocar outro. Subir em árvores, não é isso, meus amores? O que mais ela pode fazer? Nadar nos rios. O que mais, Tina? Ouvir, vou colocar aqui, ouvir histórias. Eu coloquei isso aqui, mas vocês podem colocar outras coisas. Eu coloquei subir em árvores, nadar nos rios e ouvir muitas histórias dos mais velhos, certo? Eu vou esperar vocês terminarem para falar um pouquinho da herança indígena, né? O que hoje a gente carrega na nossa cultura através dos índios, graças aos índios, certo? Então eu vou esperar um tempinho para vocês responderem e a gente seguir. Vamos lá, vocês agora irão colocar, meus amores, na página 85. Vamos ler junto com tia Ana, diz assim: herança indígena. Herdamos dos indígenas muitos costumes que foram incorporados pelo nosso povo. Com isso, eles contribuíram para a formação cultural e social do povo brasileiro. Vocês lembram que eu sempre digo a vocês que a nossa cultura, o povo brasileiro é formado, né, inicialmente por 3 povos. Os índios, certo? Pelos africanos, pelos negros, na verdade, pelos índios e pelos portugueses. Não é isso? Aí diz assim: vejamos alguns desses atos. Na alimentação, preparamos bolo de polvilho, beiju, bebidas fermentadas como cauim, comidas de milho, canjica, pamonha, tudo, gente, através dos índios. Comemos palmito, mandioca, também conhecida como macaxeira, não é? Amendoim, batata doce, pitanga, caju, milho, cará, tudo
dos índios. Aí temos aqui alguns, ó, caju, milho, macaxeira, batata doce, palmito e amendoim. Aí abaixo diz, existe uma lista enorme de palavras de origem tupi, também herdamos dos índios um vocabulário. Eles dão nome à cidade, rios, alimentos, animais e pessoas. Por exemplo, arara, iguatemi, samambaia, pindorama, ubiratã, jacaré, paca, iraquitã, ibirapitanga, tudo isso a gente herdou dos indígenas, o vocabulário. Eu mesmo tenho um amigo Biratã, o nome dele. Vamos lá, na 86 diz assim, na medicina. Conhecemos e fazemos o uso de algumas plantas medicinais para curar doenças. Exemplo, o óleo de andiroba atua como anti-inflamatório e potente cicatrização. Na arte, a gente tem o costume de tomar chás. Eu mesmo estou com uma dorzinha assim na barriga. Minha mãe faz chá de boldo, então a gente herdou isso de quem? Dos índios. Estou com, se querer dormir, minha mãe faz chá de camomila, chá de erva doce. Então o chás veio dos índios. Na arte, aprendemos a arte das cestarias, de tecer redes e esteiras, bem como a fabricação de utensílios de cerâmica. Então, os índios nos deixaram, né, muita herança na música, na culinária, na medicina, na arte, direitos indígenas. Com o passar dos anos, os indígenas perderam muito espaço na sociedade brasileira. O desmatamento, né, gente, vem tirando os índios da sua casa, porque a gente sabe que a natureza é a casa dos índios e as obras como se fossem os quartos dos índios, né? Então a gente sabe que o desmatamento, o homem com a ambição de construir prédios, pontes, casas, vem desmatando a natureza. O desmatamento desenfreado vem dizimando terras indígenas e os seus moradores precisam sair das tribos e ir para as cidades pela falta de condições. Assim, a cultura deles vai sendo deixada para trás junto com a terra dizimada. Então, é muito triste. Eles, né, o branco querer impor ao índio a esquecer sua cultura. Não tem como, né, gente? Para proteger os direitos dos indígenas, foi criada a Fundação Nacional do Índio. Então, se você escutar aí FUNAI, significa Fundação Nacional do Índio. Ela protege o índio, ela corre atrás dos direitos dos índios. Fundada em 1967, ela tem a função de promover estudos de identificação e delimitação, demarcações, regularizações fundiárias e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. Então, graças a Deus, existe o órgão que cuida dos índios, tá bom? Que é a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, certo? A FUNAI também coordena a implementação, as políticas de proteção aos povos isolados e recém-contratados. Então, ela cuida também das leis, né? Como é que os índios precisam seguir as leis. Então, existe a FUNAI para ajudar os índios em tudo isso, certo? Então, tia vai apagar. E vamos colocar agora, meus amores, na 87. Certo? 87. Quesito Tiana 1, letra A, B e C, que diz assim: os indígenas brasileiros são responsáveis por muitos de nossos costumes. Escreva abaixo o que herdamos dele na alimentação. Eu vou colocar alguns, vocês podem colocar até outros, tá? O palmito. O que mais tinha na mandioca, que é a macaxeira? Não é isso? Em alguns lugares tem nome. O caju. Coloquei etc. Certo, meus amores? Depois no vocabulário, vou colocar alguns. Arara, jacaré. Sabiam, gente, que foram os indígenas? Paca e etc. Também. E na arte, as redes. Vocês sabiam que nós temos o costume de deitar em redes depois do almoço? A gente herdou dos índios. Redes,
esteiras, utensílios de cerâmica. Também, gente, veio dos índios, certo? No quesito 2, tem aí, ó, pinte no banquete apenas os alimentos que herdamos da cultura indígena. Então a gente sabe que aí, ó, a macaxeira, o milho, o beiju, e eu acredito que esse daqui é o milho, o manguzá, ó, certo? Então vocês irão pintar. E no 3 diz assim: observe a semicírculo, aquilo que utilizamos atualmente e que foi herança dos indígenas. Então aí no livrinho de vocês, ó, o jarro azul, né, foi dos índios, você circula. O pilão, ó, ela lá, ó, com o pilão também você circula. Essa vasilha de barro também, rosa, você circula. E a rede, tudo costume dos indígenas. Vocês agora irão colocar na 88. Não, aqui turminha, a tia vai colocar aqui na 88. 88. Quesito 4 e o quesito 5, certo? A gente encerrar quesito 4 e o quesito 5, que diz assim: leia o diálogo da avó com a netinha. Opa! Vovó, estou com muita dor de barriga, apareceu dizendo a minha mãe. Minha netinha, vou fazer um chá e logo, logo você ficará bem. Quando eu fico doente em casa, minha mãe me dá remédio e não chá. Mas o chá também cura muitas doenças. É um costume antigo que minha avó ensinou para minha mãe, que ensinou para mim. De acordo com o que você leu na tirinha, escreva que herança cultural indígena podemos perceber no diálogo. Herança que, gente, medicinal. Lembra que o índio deixou para a gente? E, com a extensão do nosso país, algumas coisas são conhecidas por nomes diferentes de acordo com cada região. Assim também é na cultura indígena, na sua cidade. Assim também é na cultura indígena. Na sua cidade, como se chamam os alimentos a seguir? Então, o primeiro é o que, gente? Batata doce. Do lado, pode ser mandioca, mas aqui é conhecido como macaxeira. Do outro, o outro é jerimum, conhecido também como abóbora, né, em algum lugar. E o outro, manguzá, certo? Manguzá. E algumas pessoas, Tiana, conhecem como munguzá. Então é bem relativo. Eu vou colocar manguzá. Já tem gente que diz munguzá. Aí fica a critério de vocês. Certo, meus amores? A página 89 é muito pessoal, então por isso que Tiana não irá fazer, que diz assim: muitos nomes de lugares, pessoas, rios e animais também foram presenteados pela cultura indígena, então tudo é pesquisa no 6, no 7 e no 8, tá bom? Então Tiana vai fazer. Agora, Tiana vai fazer só 5 quesitinhos bem pequenininhos para reforçar o nosso estudo. Tá bom, meus amores? Então, tia Ana vai pedir que vocês peguem o caderno de vocês, tá bom? Pra gente colocar.
Pronto, meus amores. Agora, vocês irão pegar o caderno de história, tá bom? Vamos começar com o cabeção. Escola Dinâmica. A data de hoje, tia Ana, o 21/9/2021, aluno ou aluna, terceiro ano. Se você é manhã M, se você é tarde T. Pulou uma linha, coloca assim, revisão. É para todos, tá, gente? Revisão aí entre parênteses. Você vai colocar o assunto de hoje, que são os povos indígenas, os povos indígenas e os povos indígenas e tia Ana, herança indígena. Certo, meus amores? Coloca assim, bem organizado. Cabeçalho, revisão, os povos indígenas e herança indígenas. Vamos pular uma linha. Primeiro quesito. Defina. Letra A. Pajé. Letra B, cacique. Certo? Então, Tiana, o que é defina? Você vai escrever, tá bom? Dizendo o que é um pajé e o que é um cacique. Bem fácil, gente. Vamos lá, que é um pajé, Tiane, o que é o cacique. Vamos colocar aqui, é o sacerdote, é o sacerdote e o curandeiro da tribo. Certo, então. Eita, tia colocou no lugar errado. Olha só, pessoal, vamos colocar no lugar certo. É o sacerdote. Deixa eu te apagar aqui. É o sacerdote e o curandeiro da tribo. Lembram que Tiana falou que o pajé é o sacerdote e o curandeiro da tribo? E quem poderia me dizer o que é o cacique? É um chefe. É um chefe. Deixa eu te abaixar mais aqui. É um chefe que organiza e orienta. É um chefe que organiza e orienta os indígenas. Certo? Então, para não confundirem, gente, que é o pajé, é o sacerdote e o curandeiro da tribo. Cacique é um chefe que organiza e orienta os indígenas. Tia vai apagando aqui. Vamos para o quesito, segundo quesito.
é o nome da moradia dos índios? Como é o nome, gente? Quem pode me dizer o nome da moradia dos índios? Olha que povo muito inteligente. Então, Tiana, né? Oca, nome da moradia dos indígenas. Oca. Vamos ver o 3. O 3. O 3 não, o terceiro. Escreva o nome de 2 alimentos que herdamos dos índios. E aí, gente? Você vai escrever 2 alimentos que herdamos dos índios. E olha, alguém falou milho. Milho, macaxeira. Mas teve mais, Tiana, o caju, o beiju, que parece a tapioca, mas é beiju. O milho, a macaxeira. Que mais? Quem poderia me dizer outros alimentos que herdamos dos indígenas, Tiana? E aí, pessoal? Alguém pode... A batata doce. Que mais? O amendoim. Mas Tiana só colocou esse. Então, já conhecemos um pouco pajé, cacique, o que é um, que é o outro. Escreva o nome de moradia dos índios, oca. Escreva o nome de 2 alimentos que herdamos dos índios, milho e macaxeira. Então, o dia vai dar um tempinho para a gente seguir com o quesito, 4º quesito, tá bom? Vamos lá, meus amores. Tiana irá apagar um aqui que vocês já fizeram. Eu vou colocar aqui o 4º, bem fácil. Quem foi Pero? Quem escreveu ao rei de Portugal? Quem escreveu ao rei de Portugal sobre o Brasil? Certo? Certo, gente? Então, quem escreveu ao rei de Portugal sobre o Brasil? O escrivão. O escrivão Pero Vaz de O escrivão Pero Vaz de Caminha. Quem escreveu o rei de Portugal sobre o Brasil? Lembram quem foi o primeiro? Foi Pero Vaz de Caminha. Depois vieram os jesuítas, certo? Vou colocar o último aqui, tá, meus amores? Onde vocês irão escrever. Deixa a Tiana colocar aqui na página que vocês irão escrever. Tiana colocando. Escreva 2 palavras que herdamos dos indígenas no vocabulário.
Certo, gente? Muito fácil. Escreva 2 palavras que herdamos dos indígenas no vocabulário. Quem pode me dizer 2 palavras que herdamos dos indígenas? E aí, gente? Não, mas no vocabulário. No vocabulário é a palavra arara. Vocês lembram disso? Ah, olha, o amigo disse jacaré. Vamos dizer outra. Quem pode me dizer? Iguatemi. Se eu posso colocar outra, jacaré, pode. Então, 2 palavras que herdamos dos indígenas do vocabulário: arara e guatemi. Certo? Terceiro ano, então vocês façam, tire foto e mande pra tia Ana. Certo, meus amores? Eu desejo para vocês um ótimo dia e nos encontraremos amanhã com a nossa aula. Ó, um beijo e tchau, tchau, terceiro ano.